Eu vi a morte nos olhos da minha mãe antes mesmo de ela abrir a boca. Liguei para ela naquela tarde chuvosa de outono em Lisboa, o Tejo rugindo lá embaixo como se soubesse o que viria, e disse as palavras que deviam ter mudado tudo: Mãe, tenho cancro. É grave. Mas o silêncio que veio depois não foi de choque ou lágrimas, foi de uma frieza que me cortou mais fundo que qualquer bisturi. E o pior? Os meus irmãos, aqueles que jurei proteger, viraram-me as costas como se eu fosse um estorvo, um fardo que finalmente podiam largar. Aquelas palavras saíram da minha boca como veneno, e o veneno voltou para mim multiplicado. Estás a brincar, não estás, Ana? Com essa vida de merda que levas, quem quer saber? Foi o meu irmão mais velho, o João, o herói da família, o que sempre me deveu tudo. E a minha irmã, a Marta, riu-se. Riu-se, caralho, como se eu fosse uma anedota num jantar de domingo. Naquele momento, jurei que eles pagariam, não com sangue, mas com o mesmo vazio que me deram, um vazio que eu cavaria devagar, até os engolir. Eu não sou santa, nunca fui. Cresci nas ruas de Alfama, onde o fado não é só música, é a pele que se rasga devagar, e aprendi cedo que a família é a primeira traição que a vida te impõe. Mas aquilo foi o fundo do poço, o abismo de onde não se volta sem garras afiadas. O sol de Lisboa batia impiedoso na varanda do meu apartamento em Barro Alto naquela manhã de setembro, o ar carregado do cheiro a pastel de nata da padaria lá embaixo e do fumo de cigarro dos turistas que enchiam as ruas estreitas. Eu estava ali, de pé, com o telemóvel na mão, o ecrã rachado como a minha alma, a tentar compor a mensagem que mudaria tudo. Ou assim pensava eu. O diagnóstico viera 2 dias antes, no Hospital de Santa Maria, cancro do pulmão, estágio 4, metástases que rastejavam como sombras traiçoeiras pelo meu corpo. Aos 42 anos, depois de anos a fumar como uma chaminé para esquecer as noites em que o meu pai nos batia com o cinto por causa das apostas perdidas no casino do Estoril, e a mãe fingia dormir para não ter de escolher lados. Eu era a filha do meio, a invisível, a que limpava a merda dos outros enquanto sonhava com uma vida que nunca veio. Liguei primeiro para a mãe. O número dela era o mesmo desde sempre, gravado na minha memória como uma cicatriz. Tocou 3 vezes, e a voz dela veio, rouca de anos de tabaco e de silêncios acumulados. Ana. O que queres agora? Estou no meio do mercado, a comprar peixe fresco para o jantar. Eu respirei fundo, o ar quente enchendo os meus pulmões doentes, e disse: Mãe, preciso de falar contigo. É sério. Tenho cancro. Está mal. Houve uma pausa, o tipo de pausa que dura uma eternidade em fado, e depois, cancro. Oh, filha, isso é caro. E eu aqui com a reforma que mal dá para o pão. O teu pai, descansa ele em paz, gastou tudo no vício. Vais gerir sozinha, não é? És forte, sempre foste. Forte. A palavra ecoou na minha cabeça como um tapa. Forte para quê? Para carregar as compras dela aos sábados, para emprestar dinheiro ao João quando ele perdia o emprego no estaleiro naval de Setúbal, para ouvir a Marta choramingar sobre o marido infiel enquanto eu engolia as minhas próprias lágrimas. Eu ri, um riso seco que me doeu no peito. Mãe, preciso de ti. De todos vós. Venham cá, por favor. Ela resmungou algo sobre o autocarro ser caro e desligou, prometendo ligar de volta. Nunca ligou. Sentei-me no chão da varanda, as pernas dobradas contra o peito, e olhei para o Tejo lá embaixo, as águas castanhas refletindo os azulejos das fachadas antigas. Lembrei-me da infância, as noites em que nos enfiávamos debaixo da cama enquanto o pai gritava, a mãe a sussurrar SHH, ele não quer mal, como se aquilo fosse amor. Eu era a que protegia os mais novos, o João, com os seus sonhos de marinheiro, e a Marta, a princesinha que fugia para os braços de qualquer homem que prometesse mais que o nosso buraco. Aos 18, fugi para Lisboa, arranjei um emprego de empregada no Chiado, limpei casas de ricos que cheiravam a perfume caro e segredos sujos. Mandei dinheiro para casa todos os meses, mesmo quando mal comia. E agora? Agora, eles viravam-me as costas como se eu fosse um cão raivoso. O telemóvel vibrou. Era o João. Atendi, a voz tremenda apesar de tudo. Irmão, ouve, tenho uma notícia má. Cancro. Preciso de ajuda. Ele riu, um riso gutural de quem bebeu umas 20 tinto na véspera. Cancro. Tu,
com essa tosse crónica de anos. Devias ter parado de fumar, mana. Olha, estou no meio de um turno no estaleiro, o chefe é um filho da puta, não posso agora. Manda mensagem à Marta, ela é boa nessas coisas de saúde. E desligou. Sinto muito, vou aí. Só o eco do seu riso, como o das gaivotas que grasnavam sobre o rio. Eu chorei então, pela primeira vez desde o diagnóstico. Lágrimas quentes que escorriam pelo meu rosto, misturando-se com o suor do calor lisboeta. O meu corpo traidor, as células rebeldes que me devoravam por dentro, e agora a família, a âncora que eu pensava ter, soltando as correntes. Levantei-me devagar, as pernas fracas, e entrei em casa. O apartamento era pequeno, paredes descascadas com pôsteres desbotados de Amália Rodrigues, a rainha do fado que cantava sobre o sofrimento como se fosse vinho. Liguei para a Marta por último. A voz dela veio doce, como sempre, a voz da menina que eu defendi de bullies na escola primária de Alfama. Ana. Que saudades. O que há? Contei-lhe, as palavras saindo aos tropeções. E ela? Meu Deus, mana, isso é horrível. Mas olha, o Pedro está com gripe, as miúdas na escola, não dá para ir agora. Manda-me o relatório do médico, eu vejo se conheço alguém no hospital de Coimbra. Coimbra. Longe, como tudo nela. Desliguei e atirei o telemóvel contra a parede. O ecrã rachou mais, pedaços de vidro caindo como confetes de uma festa que nunca tive. Sentei-me no sofá poído, o cheiro a mofo subindo das almofadas, e pensei no que viria a seguir. Não era só a doença, era a traição, crua, exposta como as entranhas de um peixe no mercado da Ribeira. Eles não vinham. Não ligavam. Eu era o sacrifício que a família oferecia ao destino para continuar a fingir que éramos normais, católicos devotos aos domingos na sede de Lisboa, com missas que perdoavam tudo menos a fraqueza. Naquela noite, não dormi. Andei de um lado para o outro, o chão de azulejos frios sob os pés descalços, planeando. Não vingança de faca ou veneno, isso era para os fracos, para os que perdem o controlo. A minha seria lenta, psicológica, como o fado que se arrasta na alma. Eu conhecia-os melhor que ninguém, as fraquezas do João, o orgulho da Marta, o medo da mãe de ficar sozinha. Começaria por aí. Enviaria mensagens, não de súplica, mas de lembretes. Lembretes do que deviam a mim. Do dinheiro que mandei, das noites que os cobri, das mentiras que engoli por eles. Amanheceu com o céu limpo, o sol infiltrando-se pelas cortinas finas. Levantei-me, tomei um café forte, o amargo na língua como o gosto da raiva. Liguei para o médico, marquei a quimioterapia para a semana seguinte. Mas antes disso, comecei o meu ritual. Escrevi uma carta à mãe, não para enviar, mas para ler em voz alta para mim mesma, gravando-a no telemóvel como um áudio secreto. Mãe, lembras-te da vez que o pai te bateu por causa das cartas, e eu te levei ao hospital às escondidas? Eu era uma miúda de 14 anos, mas fiz o que tu não pudeste. Agora, sou eu a sangrar, e tu vens com desculpas de peixe fresco. Veremos quem sangra por último. Guardei o áudio, o primeiro de muitos. Era o meu fado pessoal, não cantado, mas sussurrado. E enquanto o Tejo fluía lá fora, indiferente, eu sentia as garras crescerem nas minhas unhas. Eles achavam que eu ia morrer quieta. Errado. Ia levá-los comigo, pedaço por pedaço, até que o vazio que me deram se tornasse o deles. Os dias seguintes foram um borrão de náuseas antecipadas e raiva fervente. Fui à igreja de São Roque, não por fé, mas por hábito, acendi uma vela para o pai, que morrera bêbado num acidente de carro há 10 anos, e rezei não a Deus, mas ao diabo que acordava em mim. Que eles sintam o que eu sinto, sussurrei, o cheiro a cera derretida misturando-se ao incenso. Voltei para casa e liguei para o João de novo, desta vez com voz firme. Irmão, o cancro não espera pelo teu turno. Vem cá amanhã, ou eu conto à tua mulher sobre aquela noite em Setúbal, com a Pat. Com aquela colega do estaleiro. Ele praguejou, mas prometeu vir. Mentira, claro. Mas o medo era o meu primeiro aliado. A Marta foi mais fácil. Encontrei o número do amante dela nas mensagens antigas, um tipo de Coimbra que eu ajudara a encobrir anos antes. Liguei para ele, fingindo preocupação. Ela está bem.
Ouvi que o Pedro sabe de tudo. Ele engasgou, e eu sorri pela primeira vez em dias. Semear dúvidas, devagar. A mãe. Para ela, enviei uma foto antiga, nós as três na praia de Cascais, com uma legenda: lembras-te de quando eu te salvei da afogação? Agora, salva-me tu. Sem resposta. Mas eu sabia que doía. A quimioterapia começou numa segunda-feira cinzenta. O hospital cheirava a desinfetante e a desespero, as veias inchadas pelo soro venenoso que me enchia o corpo. Sentei-me na cadeira, o chapéu de lã puxado sobre a cabeça que já começava a rarear, e gravei outro áudio enquanto o veneno corria. Desta vez, para todos eles, num grupo de WhatsApp que criei à força. Obrigada pela ausência. Faz-me lembrar o pai. Mas desta vez, eu não fico quieta. Enviei. As notificações piscaram, mas ninguém respondeu. Perfeito. O silêncio era o meu combustível. Naquela noite, sozinha no apartamento, com o corpo a queimar como se o teste tivesse subido e me engolido, sonhei com eles. Sonhei que os arrastava para o rio, um por um, e os via boiar, os rostos pálidos como fantasmas de fado. Acordei suada, o coração a martelar, e ri. Rir era sobreviver. E eu ia sobreviver, nem que fosse para os ver afundar primeiro. O outono em Lisboa é traiçoeiro, como a família que criei na minha cabeça. As folhas das árvores no Jardim da Estrela caem devagar, tingindo o chão de vermelho e ouro, mas o vento traz um frio que se infiltra nos ossos, como o cancro nos meus pulmões. 2 semanas após o primeiro tratamento, o meu corpo era um campo de batalha, náuseas que me dobravam ao meio, a pele pálida como os azulejos rachados das casas antigas de moraria, e um cansaço que me prendia à cama como correntes. Mas a mente? A mente era uma lâmina afiada, girando planos na escuridão. O João foi o primeiro a ceder, ou assim pensei. Apareceu à porta numa tarde de sábado, o cheiro a óleo de máquina e cerveja sagres colando-se à sua camisola suja do estaleiro. Bateu com os nós dos dedos, hesitante, e quando abri, os seus olhos, aqueles olhos castanhos iguais aos do pai, desviaram-se para o chão. Mana, ouvi o teu áudio. Desculpa o atraso. A mulher. Ela não sabe, e o trabalho. Entreabri a porta, o suficiente para o ver tremer no ar fresco. Entra, João. Mas não penses que é perdão. Ele entrou, tropeçando no tapete gasto, e sentou-se na cozinha, as mãos grandes de operário a tamborilar na mesa de madeira marcada por anos de solidão. Fiz café, forte como o ódio que borbulhava em mim, e servi-lhe uma chávena sem açúcar. Ele odiava doce, desde miúdo. Conta-me, disse eu, sentando-me à frente dele, os braços cruzados sobre o peito dolorido. Ele engoliu em seco, o pomo de Adão subindo e descendo como um náufrago. Eu pensei que era exagero. Cancro. Tu és dura, Ana, sempre foste a que aguentava tudo. Lembrei-me da vez que o pai te obrigou a trabalhar aos 16 para pagar as dívidas dele, e tu não choraste. Mas agora... sinto-me uma merda. As palavras saíam aos pedaços, entre goles de café e olhares furtivos para a janela, onde o sol poente pintava o tejo de laranja. Eu ouvi, mas não perdoei. Em vez disso, cavei. Lembras-te do dinheiro que te mandei para o barco novo, João? 1000 euros que tirei do meu salário de limpeza, quando mal tinha para o aluguer. E tu gastaste em putas em Setúbal, não foi? A tua mulher sabe. Os olhos dele arregalaram-se, o rosto corando como vinho do Alentejo. Como? Como sabes disso? Foi uma vez, mana, uma fraqueza. Eu ia contar, mas... interrompi-o com um riso baixo, o tipo de riso que Amália usava nos seus fados mais sombrios. Eu sei tudo, irmão. Sempre soube. E agora, com o cancro a comer-me viva, queres saber o que sinto? Abandono. Como se eu fosse o erro da família, o fardo que vocês largam quando convém. Ele baixou a cabeça, as lágrimas pingando na mesa, misturando-se ao café. Eu ajudo, juro. Levo-te aos tratamentos, pago o que puder. Mas eu via a mentira nos seus ombros curvados. Ele viria uma vez, 2, e depois sumiria de novo, como sempre. Deixei chorar, o choro de um homem que nunca aprendeu a ser homem, e depois, quando ele se levantou para ir embora, abracei-o.
Um abraço apertado, o suficiente para sentir o coração dele bater rápido de culpa. Vai, João. Mas lembra-te, a família é para sempre. Ou devora-te. Ele saiu, prometendo voltar na segunda. Não voltou. A Marta veio no dia seguinte, num táxi de Coimbra que pagou com o cartão do amante, suponho. Ela era a beleza da família, com o cabelo escuro ondulado como as ondas do Atlântico em Ericeira, e olhos verdes que mentiam tão bem quando sorriam. Bateu à porta com unhas pintadas de vermelho, um vestido florido que cheirava a lavanda cara, e trouxe uma caixa de doces da Confeitaria Nacional, pastéis de Belém, os meus favoritos, ou assim pensava ela. Ana, minha querida. Vi o teu áudio, fiquei chocada. Aqui, come, para te dares força. Abracei-a, sentindo o perfume dela envolver-me como uma névoa, e levei-a para o sofá. Falámos durante horas, ou melhor, ela falou. Sobre as miúdas na escola, sobre o Pedro que está melhor, mas ainda suspeita, sobre a vida em Coimbra que era tão pacata comparada a esta loucura de Lisboa. Eu ouvi, acenando, o corpo imóvel para não mostrar a fraqueza, e esperei o momento. Marta, e tu? Vens cá mais. Preciso de ti, como nos velhos tempos, quando eu te defendia do pai. Ela pausou, o sorriso vacilando como uma vela ao vento. Claro, mana. Mas as miúdas. E o Pedro? Sabes como é? Sabia. Sabia que o amante era o mesmo desde há 2 anos, um professor de história que a levava a hotéis em Leiria. E se o Pedro soubesse, perguntei, casual, como se falasse do tempo. Ela empalideceu, os doces esquecidos na mesa. O quê? Tu. Tu não. Ri de novo, mais suave desta vez. Não, não conto. Mas o cancro faz-me pensar em segredos. Todos os temos, não é? Ela ficou até à noite, ajudando-me a arrumar a cozinha, as mãos dela delicadas contrastando com as minhas, enrugadas pelo trabalho. Mas quando saiu, vi o tremor nos seus passos escada abaixo. Plantei a semente, e ela germinaria sozinha. A mãe foi a mais dura. Liguei-lhe, e ela veio de autocarro, o rosto envelhecido como as fachadas de Lisboa após o terremoto, marcado por rugas de preocupações não ditas. Sentou-se na varanda, fumando um cigarro atrás do outro apesar dos meus pulmões doentes. Filha, isto é castigo. O pai, os vícios. Deus testa-nos. Eu segurei-lhe a mão, sentindo a pele fina como papel. Mãe, e tu? Vais ficar comigo. Ela desviou o olhar para o Tejo. Eu venho aos fins de semana. Mas o mercado, a casa. Não posso largar tudo. Não largou. Veio 2 vezes, trouxe sopa de peixe que eu mal toquei, e falou do passado como se fosse uma novela da TVI. Mas eu via o vazio nos seus olhos, o mesmo vazio que me deu quando o pai a batia e ela me mandava calar. Gravei os áudios enquanto ela dormia no sofá. Mãe, tu ensinas-me a trair devagar. Veremos quem trai quem primeiro. Enviava-os para o grupo, pedaços de dor digital que eles liam em silêncio. O tratamento prosseguia, o veneno salvando-me aos poucos, mas matando o que restava de mim. Perdi o cabelo, usei lenços coloridos como bandeiras de guerra, e saí para as ruas de Lisboa para respirar. Caminhei pelo Chiado, o bulício dos cafés me envolvendo, e pensei neles. O João ligara uma vez, cancelando a visita por problemas no estaleiro. A Marta enviara flores murchas de Coimbra. A mãe, um postal com uma imagem da Sé, reza, filha. Rezei, sim. Rezei por vingança. Comecei a ligar para velhos conhecidos, o dono do estaleiro onde o João trabalhava, um homem que eu ajudara anos antes com um caso de assédio. O João. Ele é bom, mas ouvi rumores de faltas. Plantei. Para a Marta, enviei uma mensagem anónima ao Pedro: a tua mulher está em Leiria esta semana. Sozinha. O amante dela ligou-me em pânico, e eu neguei tudo, inocente. Para a mãe, contratei um vizinho para espalhar boatos no mercado, a tua filha Ana. Sozinha e a morrer, e tu aqui a comprar luxos. Eles começaram a rachar. O João praguejou no áudio: para com isso, Ana. Estás louca. A Marta chorou: o Pedro sabe, mana, graças a ti. A mãe: vem para casa, filha, antes que nos mates a todos.
Ri, sozinha na varanda, o Tejo testemunha muda. O cancro comia o meu corpo, mas a raiva curava a alma. E isso era o verdadeiro veneno. O inverno chegou a Lisboa como um amante ciumento, com chuvas que fustigavam as ruas de Alfama e ventos que uivavam nas vielas como almas penadas. O meu corpo, agora um esqueleto coberto de pele fina, resistia à quimioterapia com teimosia portuguesa, devagar, sofrendo, mas sem render-se. Os cabelos voltavam em tufos grisalhos, como ervas daninhas num jardim abandonado, e eu olhava-me ao espelho do quarto de banho, os olhos fundos refletindo não só a doença, mas o fogo que ela acendera. A família. Eles rachavam como as fachadas antigas após sismo, e eu era o tremor. O João foi o primeiro a confrontar-me de verdade. Apareceu numa noite de dezembro, o céu escuro como o vinho negro do Douro, batendo à porta com punhos que ecoavam como trovões. Abri, e ele entrou como uma tempestade, o casaco molhado pingando no chão, o rosto vermelho de uísque e fúria. O que raio estás a fazer, Ana? O chefe chamou-me ao escritório hoje. Diz que a queixas sobre mim, sobre faltas e merdas que eu nem fiz. Foi tu, não foi? Tu e os teus áudios doentios. Ele avançou, as veias no pescoço inchadas como cordas de fado, e por um segundo temi, o painel, o monstro que eu ajudara a enterrar. Sentei-me na cadeira da cozinha, calma como o Tejo em dia de calmaria, e acendi um cigarro, sim, mesmo com os pulmões em chamas, porque o vício era o meu último luxo. Senta-te, João. Fala baixo, os vizinhos ouvem tudo nesta rua. Ele obedeceu, a raiva esmorecendo para a confusão, e sentou-se, as mãos tremendo ao pegar na chávena que lhe ofereci. Não sei do que falas, irmão. Mas se a queixas, talvez seja karma. Lembras-te da vez que me pediste para mentir à tua mulher sobre aquela noite em Setúbal? Eu menti, por ti. E agora, quando eu morro, tu vens com atrasos. Ele engasgou, o rosto contorcendo-se em dor genuína. Eu ia ajudar. Mas o medo, mana. O medo de ver-te assim, como o pai no hospital, a apodrecer devagar. Preferi fingir que não era real. Fingir. A palavra pairou no ar como fumo. Eu inalei devagar, o nicotina queimando a garganta, e contei-lhe a verdade, não toda, mas o suficiente. Eu gravei tudo, João. Os áudios não são só para magoar, são para lembrar. Tu deves-me anos de silêncio. Agora, paga. Ele chorou então, um choro de homem quebrado, as lágrimas misturando-se à chuva que batia na janela. Prometeu de novo, visitas, dinheiro, tudo. Mas quando saiu, cambaleando para a noite, enviei um áudio ao chefe dele. O João é leal, mas fraco. Cuide dele, ou ele cai. Mais uma rachadura. A Marta desabou por telefone, na véspera de Natal. Eu estava na cama, o corpo febril do tratamento, quando o telemóvel tocou, o número dela, com um emoji de coração partido. Atendi, e a voz veio em soluços, entrecortada como um fado de Maria João Pires. Ana, o Pedro. Ele sabe tudo. Gritou, quebrou pratos, ameaçou levar as miúdas. Diz que és tu, a bruxa, que mandaste a mensagem anónima. Porquê, mana? Porquê me fazes isto? Ri baixinho, o som rouco e quando no quarto escuro. Bruxa. Talvez. Mas tu, Marta, és a rainha das mentiras. Lembras-te de quando eu cobri as tuas saídas com o professor, mentindo ao pai para te proteger? Eu era a empregada, tua princesa. Agora, o teu castelo racha, e eu morro sozinha. Ela implorou, ofereceu vir, trazer as miúdas, o que fosse. Deixa-me ajudar, Ana. Somos irmãs. Irmãs. A palavra doeu mais que a agulha da quimio. Vem, então. Mas traz a verdade. Confessa ao Pedro, ou eu conto o resto, os hotéis, as noites em Leiria. Desligou aos prantos, e eu imaginei em Coimbra, a chuva batendo nas janelas da casa modesta, o marido a andar de um lado para o outro como um touro ferido. Na manhã de Natal, ela apareceu, sozinha, o rosto inchado, com um presente embrulhado em papel vermelho, um colar de madrepérola da Ericeira, o nosso lugar de infância. Para ti, mana. Para perdoares. Coloquei no pescoço, frio contra a pele quente,
e abracei-a. Mas enquanto ela dormia no sofá, gravei: Marta, o colar é bonito, mas o teu arrependimento é falso. Veremos quanto aguentas. A mãe veio no dia de Reis, o janeiro gelado infiltrando-se pelas frestas da porta. Trouxe bolo rei, o tradicional com frutas cristalizadas, e sentou-se na varanda apesar do frio, embrulhada num jal tricotado à mão. Filha, os vizinhos falam. Dizem que eu te abandonei, que sou má mãe. No mercado, olham torto. Para com isto, Ana. Os olhos dela, enevoados pela idade, fixaram-se nos meus, e pela primeira vez vi o medo, não por mim, mas por ela. Mãe, os vizinhos. E eu? Quem olha para mim quando vomito sangue no WC? Ela estremeceu, a mão tremenda ao partir o bolo. Eu rezo, filha. Rezo pela tua cura, e pela nossa paz. Paz. Ri, mastigando o bolo seco, o sabor a canela amargo na boca. Paz custa, mãe. Lembras-te de quando o pai morreu, e tu me fizeste prometer guardar o segredo das apostas? Eu guardei, mesmo quando os credores bateram à porta. Agora, o meu segredo é a dor, e tu queres que eu guarde quieta. Ela chorou, silenciosa, as lágrimas traçando sulcos nas rugas. Ficou o dia todo, limpando a casa, cozinhando bacalhau à brás como nos velhos tempos. Mas quando partiu, no autocarro lotado, enviei o áudio ao padre da paróquia dela, a tua fiel. Abandona a filha doente. Fale com ela. Os boatos cresceriam, como musgo nas paredes de Lisboa. O cancro progredia devagar, as metástases parando com o tratamento, mas o preço era alto, noites de insônia, onde sonhava com eles a afogar-se no Tejo, acordando com o coração acelerado. Saía para caminhadas curtas, pelo rocio, o bulício das pessoas um bálsamo temporário. Encontrei um grupo de apoio no hospital, mulheres como eu, portuguesas de meia-idade, com histórias de maridos infiéis e filhos distantes. Falava pouco, mas ouvia, e nelas via ecos da minha raiva. Uma, a Rosa de Sintra, disse-me: a família é como o mar, bela de longe, mas engole-te viva de perto. Concordei, e voltei para casa com mais munição. Comecei a escrever cartas, não para enviar, mas para queimar, rituais de catarse, o fumo subindo pela chaminé como preces pagãs. Para o João, o teu barco afunda, irmão, porque construíste sobre areia. Para a Marta, as tuas filhas verão a mãe nua, como eu te vi. Para a mãe, o teu Deus é surdo, mas eu ouço tudo. E os áudios continuavam, diários de dor que partilhava no grupo familiar, forçando-os a confrontar o monstro que criaram. Eles ligavam agora, não por amor, mas por pânico. O João perdeu o emprego, culpa tua, Ana. A Marta separou-se, as miúdas perguntam por ti, mana, vem vê-las. A mãe adoeceu de stress, vem para casa, antes que morra. Eu respondia sempre o mesmo, venham vós. Mostrem-me. Mas no fundo, o vazio crescia. A vingança curava, mas deixava cicatrizes. E numa noite de fevereiro, deitada na cama, o corpo dorido, perguntei-me, valia a pena? O Tejo, lá fora, murmurava sim. A primavera irrompeu em Lisboa com fúria, a jacarandás florescendo em roxos violentos pelas avenidas do Marquês de Pombal, como se a cidade se vestisse para uma festa que eu não podia dançar. O meu corpo, exausto da quimio, começava a recuperar, os médicos no Santa Maria diziam remissão parcial, palavras que soavam a milagre católico, mas eu sabia que era trégua, não vitória. As náuseas abrandaram, o apetite voltou em golfadas tímidas, e eu saía mais, caminhando pelo terreiro do Paço, o sol quente na pele pálida, sentindo o pulso da cidade como um coração que batia por mim. Mas a família... Eles eram o veneno residual, circulando nas veias da minha mente, exigindo mais. O confronto com o João veio numa tarde de abril, no estaleiro de Setúbal. Eu fui até lá, de comboio, o corpo ainda fraco mas a vontade de ferro. Ele trabalhava agora no armazém menor, descarregando caixas de peixe congelado, o suor colando a camisa às costas largas. Encontrei-o na hora de almoço, sentado num banco ao cais, a comer uma sandes de chouriço com as mãos sujas. Ana. Que fazes aqui? Vais matar-me de vez. Os olhos dele, vermelhos de noites mal dormidas, fixaram-se nos meus, e vi o homem que ele podia ter sido, forte, leal, enterrado sob camadas de culpa. Sentei-me ao lado,
o cheiro a sal, e diz ela enchendo o ar, e ofereci-lhe um cigarro. Ele aceitou, as mãos tremendo ao acender. Não vim matar, João. Vim cobrar. Ele tossiu, o fumo saindo em nuvens. Cobrar. Perdi o emprego por tua causa, a mulher pediu divórcio, diz que sou mentiroso, como o pai. Tudo por ti, mana, por essa vingança doida. Ri, o som misturando-se ao grito das gaivotas. Por mim. Não, irmão. Por nós. Lembras-te das cartas que escrevi ao teu chefe? Não foram mentiras, foram verdades que tu escondias. As faltas, as bebedeiras. Eu só as disse em voz alta. Ele atirou o cigarro para o chão, esmagando-o com o bulto. Tu és pior que o cancro. Pelo menos ele não fala. Pior. A palavra acertou como um murro, mas eu levantei-me devagar, o vento do sado agitando o meu lenço. Talvez. Mas o cancro não te deve nada. Eu devo-te tudo o que fingiste dar. Vai, João. Reconstrói. Ou afunda. Ele ficou ali, imóvel, enquanto eu voltava para o comboio, o coração batendo forte. No caminho de regresso, gravei o áudio: João, o mar leva os fracos. Nada sozinho. Enviado. Mais um pedaço dele meu. A Marta escolheu o dia de Páscoa para implorar misericórdia. Veio a Lisboa com as filhas, duas meninas de olhos grandes como a mãe, carregando cestos de ovos pintados e um bolo de amêndoa de Coimbra. O apartamento encheu-se de risos infantis, um som que eu não ouvia há meses, e por um momento traiçoeiro, o ódio amoleceu. As miúdas abraçaram-me, chamando-me tia Ana, e eu contei-lhes histórias da Ericeira, das conchas que caçávamos na praia. Mas quando elas dormiram, a Marta e eu sentámo-nos na cozinha, o vinho verde aberto na mesa. Ana, por favor. O Pedro levou-as na semana passada, mas ameaça custódia total. Diz que sou imoral, por causa das mensagens. Eu confessei tudo, como pediste, mas ele usa contra mim. Olhei para ela, o rosto magro agora, as olheiras como sombras de culpa. Imoral? Tu, que me deixaste morrer sozinha enquanto fodias em hotéis. As tuas filhas merecem melhor que mentiras, Marta. Ela soluçou, a mão no copo tremendo. Eu sei. Eu era egoísta, como a mãe nos ensinou. Mas agora, ajuda-me. Por elas. As meninas. O calcanhar de Aquiles. Levantei-me, fui ao quarto e voltei com o colar de madrepérola. Usa isto. E leva-as embora. Mas lembra, se mentires de novo, conto-lhes tudo quando crescerem. Ela assentiu, beijando-me as mãos, e partiu ao amanhecer, o carro rumando norte sob chuva fina. O áudio que gravei depois: Marta, as filhas são o teu fado. Canta-o bem, ou eu canto por ti. A mãe foi o clímax da primavera, no mercado da Ribeira das Naus, onde o cheiro a peixe fresco e a frutas do Alentejo enchia o ar. Ela trabalhava ali agora, vendendo legumes na banca da tia, para complementar a reforma. Encontrei-a a arrumar laranjas, as mãos nudosas brilhando de sumo. Mãe. Ela virou-se, o rosto endurecido como cortiça. Ana. O padre falou comigo. Diz que os boatos me matam a alma. Filha. Somos sangue do mesmo sangue. Abracei-a ali, entre as bancas, sentindo o cheiro a terra e a tabaco nela. Sangue. O teu sangue correu para longe quando precisei. Lembras-te das noites que te levei ao hospital, escondendo os hematomas? Eu era a criança, tu a adulta. Ela desabou contra uma caixa de tomates, as lágrimas lavando a poeira do rosto. Eu tinha medo, Ana. Medo como o teu agora. O pai. Ele era o mar, e nós navios partidos. Medo. Finalmente, a verdade nua. Deixei-a chorar, ajudando-a a fechar a banca, e caminhamos pelo cais, o Tejo calmo ao pôr do sol. Vem viver comigo, mãe. Deixa o mercado. Ela hesitou, mas assentiu. Naquela noite, no apartamento, enquanto ela cozinhava, gravei o último áudio para ela: Mãe, o medo acaba aqui. Ou consome-nos. Mas a vingança não parava. O João ligava bêbado, a voz rouca de desespero,
encontrei outro emprego, mas a solidão mata-me. A Marta enviava fotos das filhas, com legendas suplicantes. A mãe instalou-se no quarto do pai, tricotando à noite, mas os olhares dela ainda fugiam. Eu sorria, o corpo mais forte, mas a alma. A alma era um labirinto de espelhos partidos, refletindo dor infinita. Numa noite de maio, saí para o bairro alto, o fado vivo nas ruas, guitarras chorando melodias antigas. Bebi vinho num tasco, ouvi, estranha forma de vida, e chorei pela primeira vez sem raiva. O cancro recuava, mas o que eu tornara-me? Uma vingadora, sim, mas vazia. Voltei para casa, a mãe dormindo no sofá, e pensei, e agora? O Tejo, eterno, sussurrava, continua. O verão de Lisboa é um incêndio lento, o calor subindo do Tejo como vapor de caldeirão, tornando as ruas de Madragoa em fornalhas onde o asfalto derrete sob os pés. O meu corpo, milagrosamente, entrava em remissão completa, os médicos aplaudiram, chamando-me guerreira, mas eu sabia que era a raiva o verdadeiro remédio, o fogo que queimara as metástases. O cabelo crescia espesso agora, cacheados rebeldes como os de Amália, e eu vestia vestidos leves, floridos como os de uma romaria em Fátima, saindo para a vida que quase perdera. Mas a família orbitava à minha volta como planetas em colisão, atraídos pela gravidade da culpa que eu impusera. O João mudou primeiro, de forma inesperada. Veio em junho, não de comboio, mas de carro, um Fiat velho que comprara com o salário do novo emprego num estaleiro em Almada. Parou à porta, buzinando como um idiota, e desceu com uma caixa de ferramentas e um sorriso forçado. Mana, trouxe para arranjar a canalização. Ouvi-o gotejar no áudio da última vez. Deixei-o entrar, o cheiro a graxa misturando-se ao meu perfume de lavanda, e observei enquanto ele se punha a trabalhar na cozinha, as chaves inglesas tilintando como sinos de igreja. Por que agora, João? Não é culpa. Ele pausou, suor na testa, e olhou-me nos olhos. Culpa, sim. Mas também saudade. Perdi tudo por fingir que eras forte sozinha. A mulher foi-se, o emprego antigo, mas tu salvaste-me de mim mesmo, à tua maneira doida. Sentámo-nos depois, na varanda, com cervejas frias e petiscos de termoços, o sol poente tingindo o Tejo de ouro. Falámos como irmãos pela primeira vez em anos, das memórias boas, das pescarias no Sado quando éramos putos, do sonho dele de ter um barco próprio. Vou construir um, Ana. Pequeno, para nós. Para levares a família ao mar. Família. A palavra doía menos agora. Abracei-o quando partiu, sentindo os músculos tensos relaxarem. Mas gravei o áudio mesmo assim, João, o mar perdoa, mas lembra. Não afundes de novo. Enviado, por hábito. A Marta trouxe as filhas em julho, para uma semana inteira, o Pedro cedera na custódia partilhada, após terapia que ela jurava ser o inferno. As meninas, agora com 8 e 10 anos, enchiam o apartamento de caos alegre, desenhos nas paredes, risos e quando pelos quartos, pedidos de histórias à noite. Tia Ana, conta da bruxa boa que cura o mal. Ri, contando versões suavizadas da minha dor, transformando o cancro em dragão e a quimio em poções mágicas. A Marta observava, quieta, ajudando na cozinha com mãos que tremiam menos. Numa noite, enquanto as miúdas dormiam, sentámo-nos no chão da sala, uma garrafa de vinho do Dão entre nós. Ana, obrigada. Pelo empurrão. Eu era cega, a correr atrás de ilusões. Agora, vejo, tu, a mais forte de nós. Forte. Novamente. Mas desta vez, aceitei. Não era força, Marta. Era sobrevivência. Tu ensinaste-me a mentir por amor, agora, ensina às tuas filhas a verdade. Ela chorou, um choro limpo, e prometeu, visitas mensais, apoio no que precisasse. Quando partiu, com beijos grudados nas bochechas das miúdas, o apartamento pareceu vazio, mas não solitário. O áudio, Marta, as filhas florescem. Cuida do teu jardim. A mãe instalou-se de vez em agosto, vendendo a casa em Alfama por uma miséria e trazendo os seus santos de gesso e o tricô. O apartamento transformou-se, cortinas novas, cheiro ensopado de grão aos domingos, missas juntas na sé aos sábados. Ela via-me comer, os olhos brilhando de alívio. Filha, Deus ouviu as preces.
Tu és o milagre. Caminhávamos pelo jardim botânico, o ar úmido de flores exóticas, e ela contava histórias, não as editadas, mas as cruas, como o pai a batera por ciúmes, como o a salvar arrastando para fora. Eu falhei-te, Ana. Mas agora, recomeço. Abracei-a sob uma pérgola de buganvílias, sentindo o peso anos levantar. Recomeçamos, mãe. Juntas. Mas a vingança deixava ecos. O João bebia menos, mas ligava às vezes, voz pesada, sonhei contigo a afogar-me. Acorda-me, mana. A Marta enviava fotos felizes, mas com legendas hesitantes. A mãe rezava mais, velas acesas para os mortos. Eu vivia, plenamente, jantares no Time Out Market, fados no Senhor Vinho, o corpo dançando devagar nas ruas de Alfama. O cancro era cicatriz, não sentença. Numa noite de setembro, o equinócio trazendo o outono cedo, reuniu-os. Chamei-os para jantar, bacalhau à brás, vinho do Porto, a mesa posta na varanda sob luzes de corda. Vieram todos, João com uma garrafa de conhaque, Marta com as filhas, mãe com o rosário no bolso. Brindamos, ao milagre, à família. Ri, falei de planos, um barco para o João, escola melhor para as miúdas, viagens com a mãe a Fátima. Mas no brinde final, levantei o copo, à traição que nos uniu. Sem ela, seríamos estranhos. Silêncio, depois risos nervosos. O Tejo aplaudiu com ondas suaves. A remissão durou, testes limpos mês após mês. Mas a verdadeira cura veio devagar, em conversas à noite, em abraços sem palavras. Ainda gravei áudios, mas agora de gratidão, João, o mar é nosso. Marta, floresce. Mãe, o medo passou. Apaguei os velhos, um por um, o fumo da lareira levando-os. O outono voltou a Lisboa como um velho amigo, as folhas douradas caindo no rocio como confetes de uma romaria acabada, e eu, aos 43 agora, sentia o ciclo fechar. O cancro era memória distante, um fantasma que visitava nos dias de chuva, mas a família. Eles eram reais, reconstruídos nas cinzas da vingança que eu tecera. O apartamento em Bairro Alto pulsava de vida, risos das sobrinhas aos fins de semana, o cheiro a café forte de manhãs com a mãe, chamadas do João sobre o barco que finalmente comprara, pequeno, azul como o Tejo, batizado Anna's Redemption. Mas a paz não era idílica, era portuguesa, gaigoque, com arestas afiadas. O João lutava com a solidão pós-divórcio, bebendo às escondidas, ligando-me às 2 da manhã, mana, o vazio. É como o teu cancro, come por dentro. Eu ouvia, sem julgar, e ia à Almada visitá-lo, caminhando pelo cais, o sado calmo refletindo estrelas. O vazio é o preço da verdade, João. Preencho com mãos limpas. Ele assentia, e aos poucos, o irmão que eu sonhara emergia, ajudando-me a pintar o apartamento, contando piadas ruins sobre o estaleiro. A Marta florescia em Coimbra, custódia partilhada uma dança delicada com o ex, mas as filhas eram o centro. Vinha a Lisboa mensalmente, trazendo desenhos e histórias de escola, e nós três, eu, ela, mãe, íamos a Ericeira, à praia onde crescéramos, pés na areia fria, ondas lambendo memórias. Ana, sem ti, eu ainda corria em círculos, confessou ela uma tarde, o sol poente no Atlântico. A vingança tua foi o espelho que parti. Abracei-a, sentindo o coração dela bater com o meu. Quebrei-me também, Marta. Mas juntas, colamos. A mãe envelhecia graciosa, o tricô enchendo gavetas de cachecóis para todos, as missas agora partilhadas com orações por cura, não só física, mas da alma. Filha, o fado é sofrimento, mas o fado acaba em saudade doce, dizia ela, enquanto passeávamos pelo Chiado, o bulício de turistas um fundo para as nossas confidências. O mercado ficara para trás, os boatos evaporados como neblina matinal. Mas às vezes, via o medo nos olhos dela, e segurava-lhe a mão, mãe, o passado é o Tejo, fluí, mas não volta. Eu renasci. O trabalho de limpeza acabou, com a herança da casa de Alfama, abri uma pequena loja de fado em Moraria, discos antigos, aulas de guitarra para turistas, noites de canto onde eu sussurrava as minhas próprias letras. Chamei a família, e o eco veio de volta, cantava, voz rouca mas forte, o público, lisboetas de gema, aplaudindo com vinho nas mãos. O barco do João levava-nos ao mar aos domingos,
mãe no convés com rosário, Marta e filhas rindo na proa, eu ao leme, sentindo o vento limpar as cicatrizes. Mas a vingança deixara marcas. Sonhos ainda vinham, eles a afogar-se, eu a assistir. Acordava suada, mas agora orava, não ao diabo, mas a algo maior, talvez o mesmo Deus da mãe. Perdão não é esquecimento, disse a Rosa do grupo de apoio, numa tarde chuvosa no hospital. É escolha. Escolhi, devagar, apagar os últimos áudios, queimar as cartas não enviadas na lareira, um ritual de fumo e cinzas que subiam para o céu de Lisboa. No Natal seguinte, reunimos-nos na loja, o cheiro a castanhas assadas misturando-se a notas de guitarra. Brindámos com Porto, as filhas cantando fado infantil, o João contando anedotas do mar. À família que chamamos de volta, disse eu, copo erguido. Risos, lágrimas, abraços. O Tejo, lá fora, fluía eterno, testemunha de traições curadas. E assim, no limiar do ano novo, olhei para eles, quebrados, mas inteiros, e soube, a devastadora reação deles salvara-me, à força. O cancro veio para testar, a vingança, para forjar. Agora, vivia, não perfeita, mas autêntica, como o fado que ecoava nas ruas de Lisboa. E se o abismo chamasse de novo? Eu saberia responder, com garras ou com graça. Porque, no fim, a família não é sangue, é o eco que escolhes ouvir.